E já há 2 domingos temos falado sobre incidentes acontecidos no capítulo 4. Primeiramente, nós falamos sobre o acréscimo do azeite daquela senhora pobre. Domingo passado falamos, ainda no capítulo 4, sobre o milagre de Eliseu ao trazer à vida o filho daquela senhora sunamita. E hoje, ainda no capítulo 4, nós estaremos falando sobre um acidente muito estranho. E, ao olhar para esse texto, o primeiro tema que veio à minha mente foi: tire a morte da panela. Um tema estranho. Tire a morte da panela. Pode parecer estranho, mas não é, porque o autor, o editor bíblico, coloca exatamente esta expressão em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E vamos nos colocar de pé para lermos este texto. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Será que todos podemos ler? 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler todos. Voltou Vamos orar. Eu quero não falar sobre o tema tire a morte da panela, mas eu quero falar sobre o tema como neutralizar os efeitos do mal. Vamos dizer juntos? Como neutralizar os efeitos do mal. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, pedindo a Tua graça e pedindo o Teu favor, pedindo a Tua bênção, Senhor, para este momento de meditação e reflexão da Tua palavra. Temos consciência de que carecemos do auxílio do Teu Espírito, porque sem Ele nada poderemos fazer. Pedimos então, ó Deus, que o Senhor revista este Teu servo do poder e da sabedoria do Divino Espírito,
como também revista cada irmão que aqui está, a cada irmão que está ao alcance desta mensagem, que jogue por terra, Senhor, todos os impedimentos e embaraços, para que a Tua palavra possa, Senhor, produzir e realizar em nós a obra que o Senhor determine e deseja que ela realize. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sentai-se. Há textos, queridos meus, que à primeira vista parecem não ter nenhuma relação com a época, com o tempo e com as circunstâncias de nossa vida. Há textos que, à primeira vez, parecem restringir-se a informações históricas. No caso presente, há um incidente que ocorreu nos dias e no ministério do profeta Eliseu. Mas isto é apenas uma ilusão nossa. Quando a Bíblia diz, e há pouco nós falávamos isto, que a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz e é eficaz porque é pertinente, ela certamente está fazendo alusão às Escrituras como um todo. Ela está dizendo que cada parte, cada informação, cada história, ainda que tenha uma mensagem central, e aí todo o texto tem, ela pode também ter uma aplicação geral, uma aplicação de princípios que se ajustam à nossa vida. E este é um texto assim. O texto começa dizendo que Eliseu, que estava em Sunem, na casa daquela mulher sunamita, e a esta altura Eliseu, estava muito bem. Se ele já era amado naquela casa, depois dele ter sido usado para a ressuscitação do filho daquela mulher, ele passou a ser muito mais amado. Tanto ela como seu marido passaram a amá-lo mais. Se ele já era querido por tudo aquilo que ele era e fazia, depois daquele ato miraculoso, ele passou a ser muito mais querido naquela região. Ele poderia simplesmente ter ficado naquela casa, onde ele teria certamente, durante o tempo que quisesse, uma vida isenta de problemas, dentre os quais falta de comida, porque o texto começa dizendo que aquela mulher era uma mulher rica. Mas o texto diz que, após ele ter feito aquilo, ter sido usado por Deus para aquele milagre, ele saiu e voltou para a cidade chamada Gilgal, cidade que estava no Reino do Norte. E ao chegar àquela cidade, ele se deparou com um fato comum naqueles dias, a fome. Fome que já durava 7 anos, e pelo menos durante 7 anos o Reino do Norte vivenciou uma grande fome. E é bom que a gente então comece a pensar que Eliseu deixa uma casa,
deixa um lugar onde ele teria abundância, alimentação, e vai para um lugar onde, obviamente, ele iria estar sujeito também à carência alimentícia. Poderia experimentar fome. E o texto começa, então, contando a história de que, num determinado momento, Eliseu mandou que o moço, que fazia parte daquela escola de profetas, preparasse uma alimentação. Ele preparou-a, só que, para surpresa de todos, preparou-a com ervas venenosas. E é exatamente acerca disto que nós queremos pensar nesta manhã. Como neutralizar os efeitos do mal. Como neutralizar os efeitos das ervas venenosas, das ervas daninhas, das ervas que produzem a morte. Vamos então para o texto. E aí eu vou pedir ao querido irmão que abra sua Bíblia no texto. E o versículo 38 começa dizendo: veio Eliseu para Gilgal, e havia naquela terra uma grande fome. A primeira lição, queridos, que nós podemos tirar quando aplicamos esta verdade aos nossos dias, é que nós estamos vivendo não apenas numa época, mas numa terra onde está graçando a fome. Fome física? Sim. Não há como negar que há muitas e muitas pessoas necessitadas do pão material, necessitados de alimento, necessitado da substância que possa mantê-lo de pé. Há fome no nosso país. E não é preciso ir longe, não é preciso deixar os grandes centros. Há fome, sim. Mas nós queremos pensar não apenas na fome física. Nós queremos pensar, queridos meus, que nesta terra em que nós estamos vivendo, está graçando outros tipos de fome. Está graçando a fome de paz. Está graçando a fome de esperança. Está graçando a fome de amor. Está graçando a fome de moralidade. Está a fome. E quando a gente começa a olhar para o nosso país, para o nosso povo, para a nossa nação, o que a gente percebe são rostos franzidos, preocupados, temendo a violência, temendo o sofrimento, temendo a dor, a fome. As pessoas estão sentindo que precisam ter esperança. A mentira, as fake news, as inverdades, as calúnias, é uma prática hoje social que a gente não pode deixar de ver, elas existem. A imoralidade é um fato normal hoje. A fome, sim. A fome de moralidade.
Na verdade, queridos, quando nós pensamos na causa determinante desta fome, a resposta é uma só. Por que há tanta violência? Por que há tanta insegurança? Por que há tanta falta de paz? Por que a ausência das coisas básicas para a vida humana? A resposta é uma só: falta de Deus. Falta de uma experiência com Deus. Eu sei que as pessoas ouvindo isso dirão, mas isso é um reducionismo perigoso. Isso é tentar simplificar problemas complexos. Como é que você pode dizer que a causa primária é esta? É certo que outras causas existem, mas não há como negar, queridos, aquilo que a própria Bíblia diz, quando ela afirma, feliz é a nação. Ah, então o oposto também é verdade. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, infeliz é a nação que não tem Deus como seu Senhor. E a nação, quando não tem Deus como seu Senhor, a nação, quando se volta para os ídolos, a nação, quando deixa de olhar para Deus com respeito e temor, e quando não faz de Deus a sua referência, essa nação sofre. Essa nação experimenta dificuldades várias, e até que esta questão seja resolvida, todas as soluções serão ineficazes, temporárias. A causa, isso estava acontecendo com Israel. E o Israel dos dias de Eliseu estava exatamente assim. Deus prometeu abençoá-los, prometeu ajudá-los, prometeu que a terra onde eles iam morar, onde eles iriam morar, era uma terra que manaria leite e mel, seria uma terra abundante. E a pergunta que nós fazemos é: como é que está graçando agora uma fome tremenda, 7 anos de fome? E a resposta é uma só, queridos: o castigo divino é em função da idolatria do povo. O castigo divino é em função do afastamento de Deus. O castigo divino para um povo que lhe virou as costas e que não queria mudar. Esta, infelizmente, era a realidade. E o texto diz que Eliseu chegou ali. E ele foi para a escola de profetas. Era um seminário. E lá está Eliseu com aqueles profetas, com aqueles alunos aprendendo. E num determinado momento, Eliseu certamente volta-se para um dos alunos e diz: olha, está chegando a hora do almoço, prepare aí uma sopa, um ensopado, um guisado. E o aluno faz isso. E o texto diz que ele foi, colheu algumas frutinhas de uma erva silvestre e preparou o guisado. Preparou o ensopado. E alguns comeram. E num determinado momento alguém gritou: há morte na panela. O ensopado está envenenado. E a segunda verdade que a gente extrai do nosso texto é que, em meio, queridos meus, a este ambiente de fome,
Existem coisas que, à primeira vista, parecem inocentes, aceitáveis, palatáveis, mas no fundo são coisas venenosas. E quando você olha para o texto, a primeira coisa que você percebe é o contraste entre a pouca comida e o muito veneno. Naquela terra havia pouca comida. Mas o texto diz que aquele moço foi e encheu a capa daquelas ervas e levou. Ou seja, havia muito veneno, mas havia pouca comida saudável. E eu diria, queridos meus, não é esta a realidade? Há muito veneno, queridos. Há muita doutrina que tem a aparência de inocente, aparência de bíblica, aparência de doutrina aceitável, doutrina que vai abençoar a vida, doutrina que vai promover o crescimento, o fortalecimento, doutrina que vai alimentar, aparência, mas que na prática, queridos meus, são verdadeiras ervas venenosas. Veneno puro. E por incrível que pareça, esse veneno foi afetar quem? Aqueles que deveriam ensinar o povo, aos profetas, aos discípulos dos profetas. Foi afetar exatamente aquelas pessoas, aquelas mentes, aquelas vidas. E eu diria, queridos meus, que nós estamos vivendo, então, numa época em que surgem as chamadas meias-verdades, e alguém já disse que um dos problemas que nós temos enquanto crentes não é exatamente a heresia clara. Porque aí a gente pega a Bíblia e diz, isso daqui é heresia. Mas é aquela heresia que vem, queridos meus, vestida de verdade, que aparenta ser verdade. E que muitas vezes, queridos, a gente acaba se alimentando delas, imaginando que estamos promovendo o nosso crescimento espiritual e o crescimento pessoal, espiritual do povo de Deus, dos nossos irmãos, quando de fato não estamos. Isso é estranho que esteja acontecendo? Não, não é. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 24, do sermão escatológico, sermão onde Jesus Cristo fala sobre as evidências da chegada do fim. Ele diz de maneira clara que nos últimos dias surgiriam o quê? Os falsos profetas. E de um falso profeta você só pode esperar o quê? Falsos ensinos. O apóstolo Paulo fala exatamente a Timóteo e diz exatamente isso. Ele diz, olha, Timóteo, previna-se, porque nos últimos dias surgirão aqueles que apostatarão da fé, que abandonarão a fé, que deixarão a fé e introduzirão ensinos mentirosos. Aí, queridos, a pergunta que nós fazemos é, mas por que isso pode prosperar? Por que as heresias prosperam? Por que os falsos ensinos prosperam? E mais uma vez você olha para o texto
e vê exatamente o que o texto diz. O moço, que certamente era um moço bem intencionado, obediente, disposto a ajudar, o texto diz, ele colheu aquelas frutas venenosas porque ele não, vamos dizer junto, ele não conhecia. Então ele pensou que aquela fruta, que aquela erva era uma erva saudável. Ele se confundiu com a aparência. Ele olhou e disse, isso é bom. Eu vou abençoar o povo. Mas ele não conhecia. E a resposta que nós damos é, por que as heresias prosperam? Por que os ensinos venenosos prosperam? E a resposta está lá em Oséias 4:6, quando o profeta diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Há, queridos meus, uma referência. E a referência outra não é, senão a palavra. Homens erram e falam. Mas há pouco nós falávamos isto aqui, vale a pena repetir. A palavra de Deus é viva e eficaz. E por isso os ensinos, queridos, venha de quem vier. Ele tem que ser confrontado com a palavra, que é a nossa referência. Se o pastor Valmir prega uma coisa, mas a Bíblia diz outra, o que é que a gente tem que fazer? Esquece que o pastor Valmir falou e fica com? O pastor Valmir pode errar, mas a palavra de Deus não falha. E é exatamente isso. Agora, queridos, aquele povo faltava conhecimento. E eu diria, as ervas venenosas, os ensinos venenosos estão prosperando, estão mesmo. E a gente vê multidões e multidões crendo em coisas absurdas. Heresias tremendas. Por falta de quê? Conhecimento. Às vezes, talvez hoje um dos maiores problemas que nós enfrentemos e que a igreja deve acautelar-se, diz respeito ao término das escolas bíblicas dominicanas. Como a escola bíblica é essencial, como ela ajuda, como ela é importante, como ela vai dar a gente, queridos meus, o ensino necessário. Na medida, queridos, que a gente se furta, que a gente deixa de estar, que a gente deixa de estudar, que a gente deixa de meditar na palavra de Deus, a gente está, queridos meus, abrindo mão desse conhecimento que vai nos ajudar a identificar o veneno. Muito bem, a comida estava envenenada. As pessoas comeram, alguns comeram, e começaram a se sentir mal, e eu procurei ler e saber exatamente o que era, que erva era esta. E vi que essa erva produzia seríssimos problemas estomacais. Causava muita dor. E se comido numa quantidade grande,
produziria morte. Dá para imaginar, queridos meus, que aquelas pessoas com fome não iriam comer pouquinho, né, gente? E quem começou a comer muito. E aí, num determinado momento, alguém gritou: morte na panela. Naquela panela estavam certamente os últimos ingredientes que havia ali naquela escola, que misturaram certamente com aquelas ervas, aquelas frutinhas. Alguns já estavam comendo e certamente já estavam se sentindo mal. O que fazer? O que fazer nesta hora? O texto diz que Eliseu disse: trazei farinha. E colocou farinha naquela panela. É bom que a gente entenda, queridos meus, que naquela farinha não havia nenhum poder miraculoso, como poder miraculoso não existe em farinha, água, lenço. Não tinha nada disso. Bordão. A farinha continuava sendo farinha. Mas ela foi colocada naquele lugar, naquela panela, e Deus valeu-se daquele elemento estranho, novo, diferente, distinto, para manifestar o seu poder. Para que aquela panela que tinha farinha, que tinha aquela comida envenenada, pudesse agora ser sarada, pudesse agora ter aquele mal eliminado, e aquela farinha vai funcionar como um antídoto de Deus. Há uma verdade que a gente pode extrair para a nossa edificação. A panela, as doutrinas estão aí. O que fazer? O que é que nós podemos fazer? E aí o texto diz: primeiro lugar, primeira coisa. E o tema da nossa mensagem é exatamente este: o que fazer para neutralizar os efeitos do mal? Primeiro lugar, identificar o que é e o que não é veneno. Você está em condições de fazer isso? Identificar o que é bíblico e o que não é. O que é edificante e o que não é. O que está em conformidade com a palavra de Deus e o que não está. Essa é a primeira coisa. Então eu tenho que estar com a minha mente treinada. A minha mente, eu não devo simplesmente ouvir. Mas eu devo fazer, queridos meus, como os bereanos, que enquanto Paulo estava falando, eles estavam fazendo o quê? Examinando as Escrituras para ver se era assim. A grande questão é que nós vivemos numa época em que a gente quer simplesmente sentir. Se eu ouvir alguma coisa, eu me senti bem, eu me senti bem. Você se sente bem por algum tempo, mas às vezes aquilo que num primeiro momento nos faz sentir bem, a posteriori vai produzir efeitos danosos. A primeira coisa, então, é identificar. E alguém identificou. Se vários eu não sei,
mas alguém, certamente alguém que já tinha comido, identificou e disse: a comida está envenenada. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, queridos meus, é verificar se aquela doutrina, se aquele ensino, se aquela palavra, se é palatável, aceitável, ou se está envenenada. A segunda coisa que eu tenho que fazer, queridos, é avisar. A pessoa certamente sentiu. Alguns já estavam envenenados, mas haviam outros que não estavam. E aquele que olhou disse: gente, cuidado, há morte na panela, há morte. Não coma disto, não se alimente disto, não se nutra disso, há morte na panela. Eu fico imaginando, queridos meus, que todo o ministério do apóstolo Paulo foi exatamente isso. Para doutrinar as suas igrejas e para dizer: estejam atentos. E quando ele chega lá nas igrejas da Galácia, ele fica assustado, que ele diz: olha, eu estou assustado com o que está acontecendo aqui, porque é incrível. Rapidamente vocês deixaram a graça e vieram para a lei. Começaram a se alimentar desta comida servida pelos judaizantes. Paulo poderia dizer: isso é morte. Há morte na panela. Então, não apenas perceber que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é bom, que aquilo não edifica, que aquilo vai produzir a morte, mas avisar. E a igreja tem esse papel, queridos. Quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele, quando fala acerca da igreja, ele diz que a igreja é firmeza e coluna da verdade. A igreja, queridos, é uma comunidade profética. Profética não no sentido de ficar dizendo o que vai acontecer amanhã, mas profética no sentido de que a igreja é o porta-voz da mensagem de Deus. A igreja funciona como a boca de Deus. E quando nós falamos em igreja, nós pensamos em mim, em você e em nós. A igreja, então, queridos meus, enquanto comunidade profética, enquanto instrumento para a transmissão da mensagem de Deus, há que ser, queridos meus, aquela comunidade que esteja em condições de identificar o que é verdade, o que é mentira, o que é aceitável, o que não é. E a gente não pode fazer determinadas coisas igual a igreja, porque determinada igreja fez, porque determinado grupo denominacional fez, porque determinado pastor falou, porque determinada coisa está dando certo numa determinada igreja, porque uma outra igreja... Não é esta. A nossa referência não são igrejas, não são pastores, não são homens. A nossa referência é a palavra. Vamos fazer, porque isso encontra base bíblica. Senão, queridos, estamos sujeitos a trazermos ervas venenosas. E aí, avisar. Mas e quem já comeu? E quem já está envenenado? O que fazer? Ele já comeu, ele já se nutriu, ele já tomou da sopa.
já está sofrendo, já está chorando, imaginando que vai morrer. É exatamente aí, queridos, que Eliseu pega então essa farinha e coloca lá dentro, que era um elemento estranho, um elemento novo, um elemento diferenciado. Vamos dizer juntos? Um elemento estranho, elemento novo, elemento diferenciado. E ele colocou ali. E o que é que nós podemos fazer para cortarmos esse efeito do mal? Qual é o elemento estranho que nós temos? Qual é o elemento novo? Qual é o elemento diferenciado? Qual é o elemento poderoso, gente? É a palavra de Deus. Queridos, é a palavra de Deus. Em alguns instantes atrás nós falávamos exatamente isso. Nós precisamos colocar a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar. E aí eu fico a imaginar que Eliseu não apenas colocou, mas certamente disse para aquelas pessoas que já estavam sentindo terríveis dores estomacais: agora comam. Pode comer. E eles comeram. E o que foi que aconteceu? Foi o antídoto. Agora, aquela sopa que estava envenenada, com aquele elemento novo, tinha um antídoto, tinha um contraveneno. Queridos, a palavra de Deus continua sendo contraveneno. Se existe alguma coisa, não é estranho que a Bíblia diz que Satanás é chamado de quê? De serpente de cobra. E cobra, o que faz? Joga o quê? Veneno. Ela mata através do veneno. Existem cobras que, quando se enrolam, apertam mesmo, né? E esmagam. Né? E é muito perigoso brincar com cobra. Aliás, vale contar a história de um homem que adestrava cobras, e ele tinha o costume de pegar aquelas cobras perigosas e deixava a cobra enrolar no corpo. E as pessoas ficavam admiradas que a cobra vinha, se enrolava, ele brincava com a cobra, beijava a cobra. Até que um dia, esse homem, no parque, está lá, e a cobra veio, e se enrolou, e se enrolou, e se enrolou, e foi apertando, e daqui a pouco, e todo mundo ficou olhando, e o homem já não se mexia, e daqui a pouco o homem caiu. Estava morto. É porque a cobra é um animal, queridos, que ela não se adestra, não. Serpente faz isso. Mas o normal é que ela mate através do veneno. Então, nós precisamos de um contraveneno. E o contraveneno, queridos, é a palavra que parte da boca de Deus. É esse contraveneno, é a palavra que a gente não apenas coloca em nosso coração, que vai evitar que o veneno do mal nos alcance, faça efeito em nós, mas que vai abençoar, queridos, outras vidas, que vai curar aqueles que já estão envenenados. É a palavra. Mas eu finalizo essa mensagem, porque esse texto realmente, eu confesso que
eu olhando para esse texto, comecei a ver algumas coisas que eu ainda não tinha visto. Porque vejam bem, o que foi que Eliseu fez? Primeiramente, como é que neutralizou a influência do mal? Primeiro, vamos dizer juntos, identificou o veneno. Segundo, denunciou o veneno, a existência do veneno. Terceiro, colocou um elemento novo ali, o contra-veneno. Agora olhe para os 2 últimos versículos. Vê o que está escrito lá. Vamos ler juntos apenas o versículo 41. Vamos ler juntos, todos. O que ele faz agora, hein? Quem é que estava com fome? Eram só os discípulos dos profetas? Quem é que estava com fome? O povo. E Eliseu disse o que agora? Tire e dai essa boa comida ao povo. Que ele está fantástico, gente. É fantástico. É muito bom a gente estar na casa de Deus. É muito bom a gente estar se alimentando da palavra de Deus. É muito bom a gente sair do templo, do culto, e estar feliz, porque Deus falou no nosso coração. É muito bom a gente saber que alguém que pregou foi um instrumento de Deus. É tão bom. Mas em derredor, em torno da igreja, não há fome também? E quem está com fome, queridos meus, está propensa a comer a comida envenenada de Satanás. Quem está com fome está sujeito a ser envenenado pelas falsas doutrinas. Então não basta a gente ficar dizendo isso não é certo, isso não é a doutrina certa, isso não é bíblico. Não basta fazer isto. Não basta denunciar o erro. É preciso, queridos meus, que a gente se contraponha a isto, dando de comer ao povo, dando a palavra de Deus ao povo, ensinando a verdade ao povo, declarando ao povo o que Deus realmente declarou. Foi o que Eliseu disse. Não apenas vocês, discípulos, têm que comer desta boa comida. Dai de comer ao... Você se lembra daquilo que Jesus disse quando os discípulos disseram, Senhor, já é tarde, manda essa gente embora. Que foi que Jesus disse? Dai-lhes voz de comer. Queridos, o mundo está envenenado. O mundo está envenenado. Mas nós temos o antídoto de Deus. Nós temos o contra-veneno, que é a palavra. E a nossa tarefa é neutralizar a influência do mal através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar ao Pai Celestial.